Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Card de Escorpião EX da Shiny Time, figure até no momento exclusiva da marca. Bom, vou pular aqui as apresentações, já que vocês todos já conhecem a marca aí, já conhecem essa linha, beleza? Quem ainda não viu, tem a playlist aí da Shiny Time, tá? Que é a ST. Só clicar na playlist aí e ver todos os lançamentos anteriores, tá? Esse aqui é o quinto lançamento do Lost Canvas pela marca. O próximo vai ser o Regulus de Leão. E no finalzinho aí eu vou deixar todos eles reunidos, tá? Inclusive com os personagens também lançados pela MST, tá? Finalzinho eu boto o take geral aí. Bom, vamos abrir aqui, galera, fazer um unboxing. A gente já conhece a caixa. É bem simples para fugir de direitos autorais, tá? Aí, ó. Escrito aqui só Scorpion e um tribal aqui de escorpião. Enfim, vou fazer um unboxing dessa peça aqui. Bom, tá aqui os cabelos, tá? Vem aqui as faces e as mãos. A gente vai olhar direitinho. A capa de tecido, tá? Algumas partes em plástico, está aqui no saquinho, na árvore ainda. E dois blisters. O primeiro blister com o corpo do boneco e a maior parte da armadura, tá? E o segundo blister, a capa, o saiote, o elmo, o peitoral e a parte aqui que encaixa nas costas, caso você não queira a capa de plástico, tá? Bom, vamos olhar isso de pertinho, tirar do blister aqui pra gente ver, tá? E tá aí, galera, vamos ver tudo que acompanha a figure, começar com a capinha de tecido que sempre vem. É uma reclamação geral. Não, tem gente até que gosta dessa capinha aqui, mas eu não gosto não. Parece um saquinho de pão, né? Estranha, eu não costumo usar ela não, tá? Mas é claro que eu vou usar um take de pose para vocês verem como é que fica na figure. Aí sim, a capa de plástico é excelente qualidade, é mais brilhosa que o da Bandai, tá vendo? Tem um certo brilho, mas é uma capa muito bonita. Temos aqui a armadura, que está numa coloração, né, padrão da linha Shiny Time para os Cavaleiros de Ouro Lost Canvas, tá? Isso aqui, o rabinho vem desmontado, beleza? Mas é super didático porque é tudo igual, menos a ponta. Óbvio que isso aqui você vai colocar na ponta, o resto você vai encaixando direitinho. Ficaram algumas rebarbas quando eu destaquei da árvore, mas dá para tirar isso com uma lixazinha ou um alicatezinho. Eu vou tirar depois, mas, né, eu não tenho aqui um alicate agora, aí ficou assim. Beleza? Mas dá para tirar. Os encaixes foram super tranquilos, bem de boa. Melhor até que o da Bandai, os encaixes. Contando com as mãos fechadas que tá no cloth, temos mais um, dois, três pares de mãos e meio. Tem as mãozinhas, duas mãos aqui com agulhas escalates de uma forma diferente, né? A mão tá com uma qualidade boa, tá? A pintura dos dedos está melhor que alguns itens da Shiny Time, tá? A qualidade está melhorando. Aí temos as faces aqui que estão espetacular. Vamos começar com essa face aqui mais neutra, com ele sorrindo, né? Espetacular isso aqui, galera. Olha isso, mano. Lembra muito o personagem. Temos essa daqui, que não tem como não usar essa, né? Dele psicopata. Um sorriso mais, cara, sabe? Sandento pra pegar a presa dele. Cara, esse personagem é muito bacana. Quem ainda não leu o mangá, leia. Porque ele, né, tem um destaque mais lá no mangá, tá? Aparece pouco no anime. E isso aqui tá espetacular, cara. Olha isso. Essa face aqui é parecida, né? Só que ele tá com um semblante mais tranquilo, o mesmo tipo de sorriso, e olhando para a esquerda dele, tá? E essa aqui com um sorriso mais, né, mais psicopata, mas nem tanto. Eu achei o outro melhor. Mas esse aqui tá com a boca mais aberta, né? Aí temos a Red Sculpt dele completa com a face neutra, mais séria. Mano, olha esse personagem aqui, doido. Olha que obra-prima da Shiny Time, cara. Cara, eu tinha achado o Elcid muito parecido, talvez o mais parecido de todos, mas esse card aqui tá um absurdo, cara. Olha isso aqui, galera. E aí um destaque para o cabelo, que é longo, tanto longo quanto o do Defteros, né? Mas só que eles ajeitaram aqui, tá? Deixaram um negócio mais fino, né? Padrão, já da linha Clothmith, e colocaram aqui, não fizeram aquele negócio cheio para ficar pesado e ficar caindo a cabeça, né?
Então eles consertaram isso. A marca está cada dia melhorando, tá? Eu achei o pescoço um pouco mole, mas nem tanto, ao ponto de ficar caindo. Olha, consegue ficar olhando para baixo. Mas qualquer coisa vocês sabem, né? Aquele papelzinho. Mas no meu aqui eu achei um pouco mole. Mas enfim, olha isso aqui, galera. Olha a construção desse corpo que está numa qualidade excelente. O material é de primeira, tá? O material é muito bom usado aqui. Com certeza uma das melhores marcas aí que faz item paralelo, tá? A qualidade se equipara aí aos corpos, por exemplo, da Great Toys, que são excelentes também, tá? Olha isso. O corpo está todo rígido, olha isso. Com exceção do pescoço que achei um pouquinho mole, né? Mas o resto é tudo... Ó, faz até barulho, rapaz. Não mexe nada, galera. É excelente isso aqui, mano. Ó, vamos lá para a montagem, tá? E aí eu falo como é que foi a montagem para vocês, tá? Vamos lá. E galera, olha isso, galera. Aí vai ser uma parada mais impressionante que já passou pelo canal, mano. Dá pra ver já isso já. Vamos colocar aqui sem elmo primeiro pra ver como é que fica. Apesar que esse elmo de escorpião é o charme, né? E foi. Caraca, galera, olha isso, mano. Olha isso, galera. Precisa fazer uma pose melhorzinha, né? Tá tudo troncho aqui. Cara, não tenho o que dizer não. Vamos botar esse elmo. Vamos lá. Uma curiosidade, na verdade duas, né, no elmo. Primeira curiosidade é, eles tiraram o cromo daqui da parte interna, porque essa parte aqui encosta no rosto, né, para não manchar o rosto. Achei uma solução incrível, tá? Pô, gostei. A outra curiosidade é que talvez de todo o design da armadura, o que poderia ser melhor é o elmo, né, que ele está muito arredondado aqui. Ele, tanto no mangá quanto no anime, é mais reto, né? Ele tem algumas curvas mais retas, tá? Mas, né, ainda assim é um elmo bonito. Vamos já encaixar o rabinho dele aqui. Vamos ver se o encaixe tá bom. Pô, excelente, pô. Muito melhor que o da Bandai. Enorme, ó. Vamos lá. Na verdade, toda a construção do elmo aqui é melhor, né? Porque é só na parte da frente e o encaixe é tranquilo demais. E, voilá. Vocês estão preparados? Nossa, macho. Nossa, macho. Tu é doido, bicho. Olha isso aqui, galera. Mano, a ST tem se superado. O El Cid saiu espetacular. Esse aqui tá incrível também. O Cloth Award desse ano vai ser disputadíssimo. O trabalho da ST tá incrível nessas figuras, cara. É nível Bandai isso aqui, galera. É espetacular, galera. Tu é doido, bicho. Design espetacular. Olha a ombreira gigantesca, igual do anime. Olha isso aqui, doido. É muito sinistro, mano. Talvez o detalhe mesmo seja só a parte ali do elmo, que poderia ser melhor, né? O design assim mais quadrado. Mas não tira a imponência disso aqui não, cara. Tá espetacular. Eu vou pro take de pose. E lá no take de pose eu vou usar essa capa aqui. Vou botar a capa dele de psicopata. E aí vocês vão ver melhor, né? Essa daqui. Essa daqui, ó. Tá? Porque isso aqui tá incrível, galera.
uma das melhores coisas que já apareceu aqui no canal. Vamos do take de pose e depois as considerações finais. Vamos lá. E aquela comparação que eu sei que vocês gostam, comparação de design da mesma armadura, só que, né, de animes diferentes, tá? São traços completamente diferentes. Você vê aí que, pô, parece realmente outro anime, né? E isso é muito interessante, mesmo sendo a mesma armadura, né? E aí é subjetivo qual é mais bonito, né? Porém, isso aqui fica claro que o cardio de Escorpião é muito mais imponente que o Milo. Mas isso é, né, por conta do anime mesmo, que no anime as armaduras são mais imponentes. Isso aí não, pô, é óbvio que iria se refletir na figure, né? Essa ombreira aí gigantesca do cardio é magnífico, o cinto é mais imponente, as peças da armadura em si são maiores, né? Então isso deixa a figure muito legal. E aqui para vocês um close para mostrar os detalhes para vocês. A gente vê que a cauda do Elmo ali é bem maior do Cardia. Ah, não olha muito do Milo não. Não olha não, porque se você olhar diretamente pro rabo do Elmo, ele vai cair, tá? Não olha não, não olha não. Cara, isso aí, o encaixe do Cardia é perfeito, galera. Pô, temos uma questão de montagem aí ótima nas duas, tá? Até porque Bandai é Bandai, só que a Bandai pecou muito nesse elmo. Então eu acabo dizendo que a montagem melhor é do Cardia, né? Um item paralelo. Olha aí a que ponto chegamos. Bom, fazer aquela troca de cabeça, né? Porém, o Milo não combina sem elmo, né? Esse elmo do Escorpião é muito bom, né? Então eu vou fazer a troca de cabeça aqui, que não faz muito sentido, porque vai ficar com a armadura diferente, né? Mas eu vou fazer aqui a nível de curiosidade, tá? Fazer essa troca de cabeça aqui, pera aí. Aí, galera, olha como é que ficou o Milo. Acho que não combina não, tá? Fica muito cabecinha, galera. Fica muito cabecinha, porque a armadura é muito imponente do Card, né? E acaba não combinando. Ou como o cabelo do Card é mais volumoso, eles fazem, né, proporcional ao corpo. Então, os pinos são diferentes, tá? Por isso que eu só vou botar aqui só pra mostrar pra vocês como é que ficaria. Ó, do Cardia até que ficou legal, tá? Do Cardia ficou legal, deixa eu mostrar pra vocês aqui. O Cardia na armadura clássica combinou. Aí, ó, combinou. Né? Só que o Milo não combinou, não. Ficou muito parrudo pro Milo, essa armadura. Show? Bom, feito aqui os testes, só para nível de curiosidade, né? Mas aqui o cardio combinou mais. Gostei, hein? Mas não faz sentido, né? É só um teste aqui bobinho para vocês verem como é que fica. Bom, vamos para as considerações finais do cardio. E tá aí, galera. Coloquei mais duas obras-primas aqui da Shiny Time, um melhor que o outro. E, galera, cada dia a gente tá vendo esse set ficar mais maravilhoso. Tá? Melhor do que a gente imaginava, na verdade. Tá? No finalzinho eu vou colocar eles todos juntos, tá? É porque aqui no cenário só cabe dois. Beleza? Vamos às considerações finais aqui do cardio. Peças de metal e de plástico. Plástico é o elmo.
protetor de abdômen, protetor de punho e só. O resto é tudo de metal. Figura bem pesada, tá? Inclusive, a ombreira é bem pesada e eu não senti que ela fica caindo, não, ó. Ela sustenta o peso, tá? É uma engenharia magnífica aqui da Shine. A articulação toda rígida, pintura impecável, tanto na coloração quanto na qualidade da pintura, que não veio nenhum descasque na minha peça. O design é excelente, para mim só pecou no elmo, tá? É o único pontinho que poderia melhorar, mas não tira a beleza da figura. E de forma alguma, a Red Sculpt é excelente, o design da face são espetaculares, não tem o que reclamar. Eu creio que a Shine Time tem melhorado uma peça após outra, né? A gente vê as mãos, olha aqui, por exemplo, as mãos da Shine Time costumam ser com a pintura bem ruinzinha, ó, tá vendo? As mãos aqui. E ela vem melhorando, no LCD já veio bom. No card, a coloração da mão tá excelente. Ela tem uma montagem da armadura excelente, né? Dando destaque ali pro elmo, que é bem fácil de colocar. A Shine Time teve uma preocupação, né, que vem acontecendo na linha Santo Clothmith há anos e ninguém costuma resolver isso, que é colocar a parte interna aqui do elmo, né, sem o cromo para poder evitar de manchar o rosto. A gente vê uma empresa paralela preocupada com isso, né? É incrível. Então, esse card aqui, eu não vou falar, ele é perfeito por conta do design do elmo, como eu já falei. O peitoral não tem o melhor encaixe do mundo. Ele saiu algumas vezes ao decorrer de eu manusear a figura, né? Que eu manuseio muito para fazer as poses e tudo mais. Caiu algumas vezes. Porém, são pontos muito insignificantes, mas eu tenho que destacar aqui, pelo fato de eu estar fazendo review, a questão do pescoço não me incomodou. Inclusive, a Shine Time corrigiu mais uma coisa, que eu quase esqueço de falar aqui, que é a questão do cabelo, que no Deathtroes estava horrível, né? Aqui eles corrigiram e fizeram de uma forma legal, tá? Não ficou tão bonito, mas ficou funcional, beleza? Esse card aqui é uma das figuras mais bonitas do set, não tem como dizer outra coisa, tá? É realmente espetacular. E só para ser muito chato mesmo, né, eu vou dar 9.9. Só vou, né, tirar ponto aí do design do elmo, que para mim tá um pouquinho errado. E do encaixe do peitoral, que poderia ser um pouquinho melhor. Nada que tire a beleza da figure e nada que vai te estressar a montar a figure, tá? Bom, se você gostou dessa figure, eu vou deixar o link da compra aí embaixo. Quem me mandou essa peça foi a Iva Store, tá? Eles têm uma solução para poder vender para brasileiro, para a gente não pagar o imposto abusivo. Então é só clicar aí, chamar eles no chat, falar que veio pelo canal de Oramas Reviews ou o canal do Renan, que eles vão te atender da melhor forma possível e eles já vão saber como conversar com vocês, tá? Para vocês comprar essa figura aqui sem pagar, né, 90%, porque é um item acima de $50, né? Ah, Renan, não gosta de comprar nada no AliExpress. Só chamar lá no Instagram, @dioramasreviews, que eu faço a venda desse item aqui por encomenda, beleza? Tá um take aí do set Lost Canvas que eu tô fazendo, tá misturado aí ST com MST, tá? No momento, né, tem bastante coisinhas aí. E, cara, esse set tá ficando sensacional. Tô dando prioridade ao ST, para mim as peças estão melhores, tá? Mas estou mesclando os dois aí enquanto não completo o set de uma marca só. Sugiro você pegar uma marca só, escolher apenas uma marca só, tá? Mas, de qualquer forma, o set tá ficando lindo. Então é isso, galera. Não se esqueça de comentar, deixar o like, se inscreve no canal, que todas as peças de Lost Canvas estão passando por aqui, tá? Na verdade, todos os lançamentos de Clothmith. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!